garoto solitário é forçado a escolher entre 5 meninas como seu presente de aniversário. O nome desse anime é Henai Flops. Você também pode pegar o nome do anime na descrição desse vídeo, ou você simplesmente pode ir lá no campo dos comentários e perguntar: Batman, qual é o nome do anime? Por favor, me responde, que alguém vai te responder. Caso ninguém te responda, pode deixar que eu te respondo. Essa história segue a vida de um típico estudante do ensino médio. Seu nome é Asashi Kisawagi, e a sua vida muda completamente após as previsões de uma cartomante que aparece na televisão se tornarem realidade. Após ver a previsão de grande sorte e sair para estudar, o Asashi primeiro esbarra com uma garota que também estava com pressa. Após a garota ir embora, o cara repara que ela esqueceu algo. Ele guarda esse algo com ele, e em seguida ele chega na estação, e por sorte o trem estava vazio. Do nada, uma garota de cabelo verde se senta ao lado dele, cai no sono e começa o agarrar. O cara tenta sair de perto da garota, mas ele acaba ficando em uma situação complicada. Por isso, ele foi obrigado a fugir. Do nada, o Asashi recebe uma voadora de uma garota aleatória, e a menina apenas foge sem pedir desculpas. Depois disso, um robô esbarra no Asashi, e por mais engraçado que pareça, o robô estava com uma peça íntima em sua mão. Em seguida, uma garota aparece acusando o personagem principal de ter hackeado o robô para fazer isso. Porém, o cara não havia feito nada. O robô apenas estava confundindo as roupas dela com lixo mesmo. No fim, o próprio robô levou a garota para longe e o Asashi ficou em paz. Logo mais à frente, o personagem principal acaba se deparando com um cachorro atacando um garoto que parece uma garota. O menino implora por ajuda, mas o cara ativa o modo Sigma e ignora um ser que parece ser perfeito. Infelizmente, o cachorro deixa o garoto de lado e começa a atacar ele. Por conta disso, o Asashi acaba chegando atrasado na escola. Ao chegar na sala de aula, um amigo do personagem principal diz que o lugar dele é ao lado dos novos estudantes. Quando o Asashi olha para os novos estudantes, ele percebe que elas são as garotas com quem ele se envolveu em alguns imprevistos no meio do caminho. Até mesmo a sua nova professora é uma dessas garotas. Ao ver o Asashi escondendo seu rosto, a professora manda ele olhar para ela. Ele tenta fazer isso ocultando sua aparência, mas as garotas acabam vendo quem ele realmente é. Nesse momento, elas acabam batendo nele. Na hora do recreio, o amigo do personagem principal, chamado Yoshio, pergunta o que ele fez para as garotas. O personagem principal conta tudo o que aconteceu e o seu amigo fica com inveja dele. Então Yoshio tenta explicar para o personagem principal o porquê desses eventos serem tão perfeitos na vida dele. Logo em seguida, os dois estavam no vestiário mudando de roupa, e aquele garoto que parece uma garota estava rondando ali pelo vestiário com um pouco de vergonha. Enquanto isso, a maioria das garotas estavam falando mal do personagem principal. De todas, somente a garota de óculos não o criticou. Durante a aula de educação física, o Yoshio explica que cada uma dessas garotas que o Asashi se envolveu em um acidente são as novas musas da escola. Até mesmo a professora de cabelo verde já recebeu a pontuação máxima de todos os estudantes masculinos e femininos da escola. Em seguida, o Yoshio pergunta qual é a garota que ele mais curtiu, e o personagem principal diz que nenhuma. No fim, o Yoshio pediu para o Asashi resolver um mal-entendido, se explicando com todas as garotas. Ainda pensativo no que ia fazer, o personagem principal foi pegar suas coisas no armário. Antes dele pegar qualquer coisa, ele acaba encontrando uma cartinha de amor. Nesse momento, o Asashi acredita que isso seja uma pegadinha e apenas ignora. Um pouco mais à frente, o cara volta a se esbarrar com a garota de óculos. Com vergonha, a garota pergunta se ele pegou uma parada que ela deixou cair mais cedo. Ele diz que sim e mete a sua mão no bolso para pegar. Porém, ele acaba pegando o sutiã rosa ao invés da parada que a garota derrubou. Depois disso, ele toma um tapão e começa a acreditar que essa garota de óculos o odeia. Na hora de comprar o seu lanche na máquina, o Asashi acaba perdendo a oportunidade de comprar porque ele chegou tarde demais. Ao seu lado, a garota que esbarrou nele mais cedo também tinha chegado atrasada. Então, o Asashi oferece a ela uma banana que estava no seu bolso. Porém, ela estava toda amassada por conta do acidente deles. Mesmo assim, a garota aceita a banana e come, daquele jeitinho. Em seguida, o personagem principal vai para o lado de fora comprar uma latinha. Do nada, ele se depara com um pobre garoto de cabelo branco fugindo novamente dos cachorros. Dessa vez, ele não ignora e tenta ajudá-lo. Porém, ele acaba sendo atacado pelo cachorro malvado novamente. Dentro da escola, a professora de cabelo verde vê o cara todo esfarrapado e diz que ele precisa receber um tratamento. Em seguida, ela o leva para a enfermaria e cuida do ferimento dele. No local, ela pede desculpas por tê-lo atacado antes, e ele fala que tá tranquilo e favorável. Do nada, a garota do sutiã aparece na enfermaria querendo um band-aid. O Asashi pergunta se ela está machucada, então ela diz que está assim porque perdeu algo. Nesse momento, o cara vai lá e devolve o sutiã dela. Depois disso, a garota com vergonha se desculpa por tê-lo acusado de manipular um robô para roubar isso dela. Na hora de ir embora, o Asashi pega aquela carta de amor na mão, daí como a previsão da cartomante foi certeira, ele decidiu ir até o fim e se encontrar com quem escreveu a carta. Embaixo de uma árvore, a garota fofinha que usa óculos aparece e diz que está apaixonada por ele. Do nada, um vento bate e o Asashi acaba visualizando algo que ele não deveria ver. Nesse momento, os olhos do personagem principal se regalam e ele tenta até mesmo disfarçar. E tudo isso acontecia enquanto a garota ia explicando todo o amor que ela sente por ele. Quando a garota percebe o que estava acontecendo, ela fica com vergonha. E como o véuzinho branco dela saiu voando e parou em cima de uma árvore, ela foi obrigada a sair correndo com vergonha, sem ter o seu famoso véuzinho branco de volta. Durante a sua volta para casa, o Asashi é abordado pelo garoto de cabelo branco chamado Ilya. Em apenas alguns segundos, o garoto
garoto que parece garota declara o seu amor pelo personagem principal, e todo esse amor começou quando o Asashi se sacrificou para salvá-lo daquele cachorro. Antes que o personagem principal pudesse responder William, a professora aparece correndo e leva o Asashi para bem longe. Dentro de um beco, a professora o agarra e dá um beijo, e ela só fez isso para poder despistar algumas pessoas que estavam a seguindo. Nesse momento, a professora explica que essas pessoas são subordinadas de alguém que está tentando conquistar ela, mas ele diz para a professora só beijar as pessoas que ela ama. Daí a mulher diz que está apaixonada por ele. Nesse momento, o garoto fica assustado e sai correndo. Durante a sua fuga, aquela garota que caiu em cima dele começa a correr atrás dele usando uma roupa de casamento. O Asashi pergunta o porquê dela estar usando essa roupa, então a garota diz que ela está assim para se casar com ele. Dito isso, ela segura a mão do cara e sai correndo com ele para um hotel. Na porta do lugar, o Asashi manda a garota fechar os olhos, pois ele irá fazer algo muito especial para ela. No momento em que a garota fecha os olhos, ele simplesmente desaparece da frente dela. Como o cara não tem nem mesmo um segundo de paz, uma garota de máscara aparece pedindo assinaturas. Daí, quando ele estava assinando, ele repara que aquilo era um formulário de casamento. Por sorte, quando o Asashi ignorou a garota, o robô catador de lixo apareceu e levou algumas roupas dela. Ao finalmente chegar em casa e abrir a sua porta, o cara se depara com as garotas ajoelhadas, chamando ele de querido. Nesse momento, o cara fecha a porta e fica tentando entender o que está acontecendo. Quando ele tenta fugir, as garotas abrem a porta e o seguram. Então o Asashi pergunta o que elas estão fazendo na casa dele. Feito isso, as garotas o levam para a sala e um áudio do pai dele é reproduzido para ele ouvir. Nesse áudio, o pai do cara mandava ele escolher uma entre essas 4 garotas e um garoto para poder se casar. E a partir desse momento, o personagem principal terá que viver com todas essas garotas até ele escolher ou não escolher alguma. A única regra que o pai dele deu foi para que o personagem principal não tivesse nenhum filho. Depois que o áudio termina, as garotas começam a fazer tudo o que elas podiam para tentar conquistar o coração do cara. Irritado, o Asashi briga com todas e manda elas irem embora da casa dele. Em resposta, as garotas dizem que não tem para onde ir. Daí ele diz que a casa dele nem mesmo tem espaço para esse tanto todo de gente. Ao ouvir isso, as garotas contam que tem espaço sim, pois a casa ao lado foi ligada à casa dele. Depois do Asashi se esforçar tanto para tirar as garotas da sua casa, elas começam a apelar para o lado emocional. No fim, ele foi obrigado a aceitar essa situação. Na hora da janta, as garotas cozinham, dão comida na boca dele, lavam a louça e ainda ficam tentando tomar banho com o cara. Ao entrar no seu quarto, o Asashi verifica tudo para ver se não tem nenhuma garota escondida no seu quarto. Depois de verificar tudo, o cara se deita. Porém, a professora dele estava igual uma ninja no teto. Irritado, o cara resolve sair da sua própria casa e deixar as garotas lá. Em seguida, ele vai até um templo, mas a garota de óculos vai até ele e diz para ele voltar e tal. Ela completa tudo dizendo que quando ele voltar, todas as garotas irão embora. Daí, para não deixar as garotas sem um lar, o cara deixa todas elas ficarem. Porém, todas elas terão que parar de incomodá-lo. Quando o cara retorna, as garotas já estavam de malas prontas para partir. Então, o cara diz para elas ficarem na casa, mas é aquilo, né? Elas não devem ficar igual um bando de malucas atrás dele. Depois do cara pedir isso com bastante respeito, ele já acorda com a ruivinha chamada Amélia tentando usar a digital do pé dele para assinar um contrato de casamento. Durante o café da manhã, o Asashi explica tudo para a garota de óculos chamada Aoi. Então a garota diz que isso acontece porque todas elas o amam. Nem é pela riqueza dele ou do pai dele, nem algo do tipo não. É o amor. Nessa manhã, o personagem principal descobriu que todas as garotas são desorganizadas, mal educadas. De todas, a mais retardada é a Amélia mesmo. Pela manhã, a garota foi por ketchup no ovo dela e acabou fazendo merda. Depois de comer tanto ketchup, ela acabou passando mal na sala de aula. Até mesmo nos estúdios, a Amélia é meio burra. Daí, por não reconhecer a sua burrice, ela acaba passando vergonha na frente de todo mundo. Na hora do recreio, as garotas tentaram chamar o Asashi para comer junto delas. Porém, o cara já tinha metido o pé para o terraço. Durante uma conversa, o Yoshio elogia a Amélia falando que ela é muito esforçada. Daí o Asashi diz que na verdade ela é uma má perdedora. Após ouvir isso, o Yoshio diz que o Asashi está se divertindo. Então ele rouba um pouco da comida do personagem principal. Nesse momento, o protagonista olha para sua comida e repara que a Aoi vem fazendo as suas comidas favoritas, sendo que ele nem mesmo comentou o que ele gosta para ela. De volta à sua casa, o personagem principal tentou ajudar com os afazeres domésticos, mas a Aoi não o deixou fazer nada. Então o cara aleatoriamente decidiu ir até o quarto da Amélia para falar com ela, pois a garota não havia descido para jantar. Na porta, ele repara que a garota está falando de um jeito estranho. Daí ele invade o quarto para ver o que estava acontecendo. Bom, a garota estava praticando kanjis japoneses, pois ela não queria ficar passando vergonha na escola. Ao ver isso, o Asashi decide ajudá-la. Então, no dia seguinte, depois da escola, o cara vai até a biblioteca com a garota e dá um teste para ver as habilidades dela. Com o resultado pronto, o personagem principal percebe que a garota só respondeu com coisas nada a ver. Em seguida, ele dá outro teste para a garota e ela volta a escrever os kanji tudo errado. Por conta disso, o Asashi foi obrigado a gastar um bom tempo ensinando ela a usar os kanjis corretamente. Depois disso, a Amélia passa alguns dias sem jantar. Quando o Asashi passa em frente ao quarto dela, ele repara que ela continua se esforçando sozinha para aprender os kanjis. No dia seguinte, ele vê a garota estudando até mesmo na sala de aula. Na biblioteca, o Asashi pede para ela não exagerar tanto nos estudos. Daí ela se levanta, começa a falar alto na biblioteca, começa a chorar e depois disso ela sai correndo. Durante a noite, as garotas dizem para o Asashi que a Amélia chegou e foi direto para o quarto. Preocupado, o personagem principal tenta
tenta falar com a garota. Daí ela começa a chorar. Em seguida, o cara motiva a garota com palavras bonitas. Nesse momento, a Amélia também acaba tendo alguns flashbacks de sua infância e o Asashi estava presente nela. No fim, o cara dá a ela alguns bloquinhos com kanjis e a garota o agradece. Do lado de fora, as 3 garotas e um garoto estavam observando tudo o que estava acontecendo. Ao ver isso, o Asashi abre a porta e faz elas caírem. Após esses acontecimentos, alguns dias se passam e a Amélia se foca bastante nos estudos. E graças ao seu esforço, ela acaba tirando uma nota boa na prova, pois ela dominou completamente os kanjis. Em uma conversa com o Yoshio, o personagem principal fica feliz em ouvir o seu amigo dizendo que sentiu a Amélia evoluir nos últimos dias, tanto como pessoa quanto nos estudos. Ao fim do episódio 3, o Asashi abre o seu almoço e o seu amigo ficou com inveja nesse momento, porque ele viu um omelete feito com um coraçãozinho desenhado pela Amélia. No início do outro episódio, a gente descobre que a Ilha, na verdade, é uma garota que foi obrigada a viver como um garoto. Em seguida é mostrada a Verdinha, a Oclinhos e a falsa garota tentando ganhar um prêmio. Por isso todos foram juntos curtir uma folguinha em uma pousada. Ao entrarem na pousada, eles são atendidos por uma mulher gigante. Em frente à atendente, o Asashi pede 2 quartos. Um para 2 garotos e outro para 4 garotas ficarem sozinhas. Dentro do quarto, a Ilha fica envergonhada, porque ela vai ter que ficar sozinha junto com o personagem principal. Porém, o cara nem mesmo faz ideia de que ela seja uma menina. A primeira coisa que todos fazem juntos é se divertirem na pousada, jogando um pouco de ping-pong. Do nada, a brincadeira começa a ficar séria, e o Asashi acaba tendo sua bola esmagada. Durante a noite, eles fazem um jantarzinho ali básico, e em seguida todos vão juntos tomar um banho. No caso, os meninos de um lado e os meninos de outro. As cenas a seguir foram muito emocionantes, e essa plataforma não gosta desse tipo de cena. Então só pode dizer que tudo terminou com a Ilha se apresentando como uma garota de verdade para todos. E em seguida, ela passou a se vestir como mulher também. Enfim, o episódio 4 terminou por aqui, e se esse vídeo vai ter parte 2 ou não, só depende de vocês. Mas nem fique esperando tanto por isso não, cara. É só quando ele terminar de lançar, ou lançar mais 4 ou 6 episódios.